Agora, pessoal, falando sobre os descongestionantes nasais, sobre essa parte aqui, indo direto ao ponto para vocês não ficarem perdidos, basicamente é o seguinte: quando a gente pensa na fisiopatologia da congestão nasal, o que é que realmente faz o nariz ficar entupido, congestionado? É o fenômeno de vasodilatação. E aí, nisso aí muita gente se perde, porque assim, muita gente se esquece dos conhecimentos em anatomia. Porque lembra que a cavidade nasal, essa região do nariz é uma região que é muito vascularizada, né? Toda essa região nasal é cheia de vasos sanguíneos. Então, até porque a gente percebe isso na prática por meio dos sangramentos nasais que são muito comuns, né? Justamente porque é uma região muito vascularizada, há muitos vasos sanguíneos passando por ali. E imaginem o que acontece quando esses vasos sanguíneos se dilatam muito. Como é o caso no caso de alguns processos alérgicos aí no sistema respiratório, né, como rinites alérgicas, sinusites alérgicas. Aí vai ter uma vasodilatação. Esses fármacos vão ficar muito dilatados, maior calibre, ocupando o mísero espaço que tem ali, né, de tanto vaso nessa região nasal, e aí vai obstruir a passagem de ar ali pelas narinas, né, e tal. E aí é justamente essa lógica que a gente precisa entender para finalmente conseguir compreender os fármacos que vamos utilizar como descongestionantes nasais. Obviamente, geralmente a escolha vai depender se a origem dessa vasodilatação é por processos alérgicos ou não. Se for por processos alérgicos, lembrem qual é. Vocês já viram os fármacos antialérgicos? Já expliquei para vocês qual é o principal mediador que está envolvido no processo alérgico: histamina. Então é muito óbvio. É justamente a ativação dos receptores H1 pela histamina lá nos vasos sanguíneos ali dessa região nasal que vai causar bronco. Oh, desculpa, pessoal, que vai causar a vasodilatação. Não confundir vaso com bronco, isso é muito importante. Enfim, voltando aqui para o raciocínio. É justamente a ativação dos receptores H1 na região nasal que vai causar vasodilatação por ação da histamina, né? Então, para eu descongestionar esse nariz, eu vou ter que usar anti-H1, muito fácil. E aí, basicamente, tem aquelas escolhas que vocês já estudaram, né? Como difenidramina, clorfeniramina e hidroxizina. Realmente não tem muito o que comentar aqui, é muito fácil, muito dado mesmo. Agora, quando a gente pensa naquelas congestões nasais que não são originadas por alergias, aí complica mais o uso desses fármacos aqui, porque pensem, se não tem alergia, vai ter muita liberação de histamina promovendo essa vasodilatação? Não, então vai adiantar usar esses fármacos aqui? Não muito, né? O grupo que realmente vamos utilizar vai ser o grupo dos agonistas alfa-1 adrenérgicos, porque ao ativar esses receptores alfa-1 adrenérgicos nos vasos sanguíneos, né, da região nasal, o efeito é vasoconstrição, diretamente vasoconstrição. Aqui percebam que o efeito não é diretamente vasoconstrição, o efeito é bloquear vasodilatação é, induzida pela histamina, percebam a diferença. Aqui não, aqui é promover diretamente uma vasoconstrição, que é muito útil naqueles casos de congestões nasais que não são originadas de alergias. Aí, como não tem histamina, podemos usar esse outro grupo aqui que vai funcionar com certeza. Afinal de contas, temos esses receptores desocupados lá na região nasal, né, nos vasos sanguíneos lá, para serem ativados quando é utilizar o fármaco. E aí o professor só passa um fármaco para vocês, que é a efedrina, que atua como agonista de receptores alfa-1 adrenérgicos nos vasos sanguíneos da região nasal, né? E tem uma coisa que é muito importante para ser comentada aqui nesse fármaco aqui, é que não sei se vocês lembram, mas esses receptores alfa-1 adrenérgicos estão amplamente distribuídos pelo organismo. Se utilizarmos esse fármaco de modo sistêmico, o que é que isso pode trazer, se vocês pararem para pensar direitinho? Uma vasoconstrição em vários lugares. Isso pode ser um grande problema, porque pode gerar hipertensão arterial, né? Enfim. E aí, justamente para a gente driblar isso aí,
O recomendado é utilizar esse fármaco aqui por uso tópico, ou seja, um uso localizado ali na região nasal, ou seja, na forma de spray nasal. Esse é um detalhe muito, muito importante. Não esqueçam. E o objetivo disso é muito óbvio, é para a gente tentar fazer com que essa ação farmacológica se concentre lá no nariz, nos vasos sanguíneos do nariz, e que não se espalhe muito para os demais receptores alfa-1 adrenérgicos pelo longo do organismo, porque senão pode causar hipertensão arterial se tiver uma ativação massiva desses receptores alfa-1 adrenérgicos por todo o organismo.